CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se estiver ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas escoriações no corpo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. CESP Técnico Judiciário 2017. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Item errado. Na questão em tela, não houve imperícia, e sim negligência. O agente responderá pelo crime culposo. Imperícia. Deveria saber, mas não sabe. Imprudente. O apressado. Negligente. O relaxado. CESP Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. O consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestado antes, durante ou depois da conduta do agente. Item errado. Consentimento do ofendido não pode ser prestado após a realização da conduta típica. Não se encontra expressamente previsto no rol do artigo 23 do Código Penal. É causa supralegal de exclusão da ilicitude, excludente de antijuridicidade. CESP Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. O oficial de justiça encontra-se em exercício regular de direito ao cumprir mandado de reintegração de posse de bem imóvel de propriedade de banco público, com ordem de arrombamento, desocupação e imissão de posse. Item errado. O oficial de justiça, no caso da questão, estará agindo no estrito cumprimento do dever legal. Age protegido por esta excludente o indivíduo que pratica fato típico, mas o faz em cumprimento a um dever previsto em lei. CESP Oficial de Justiça 2017. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue os itens subsequentes. Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitudes será punido apenas se o tiver cometido dolosamente. Item errado. Código Penal, artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP Escrivão 2016. Não será punível o excesso de legítima defesa se a pessoa usar energia exagerada para repelir uma agressão atual ou iminente, porque, em tais casos, não se pode exigir do homem médio agir moderadamente quando tomado de violenta emoção.
Item errado, Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP Escrivão 2016. Disse antijurídica e, portanto, punível a título doloso toda conduta contrária ao direito, ainda que praticada na crença sincera de se estar agindo com amparo em causa excludente de licitude. Item errado. Se a pessoa atua acreditando estar diante de uma causa de exclusão da ilicitude, temos a discriminante putativa. Nesse caso, a ação do agente não será punível, caso se trate de erro excusável, plenamente justificado pelas circunstâncias. Discriminantes putativas. Código Penal, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Atenção! Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP Escrivão 2016. São exemplos de excludentes de ilicitude a coação moral irresistível, a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício regular de um direito. Item errado. Coação moral irresistível. Não é causa de exclusão da ilicitude. É causa de exclusão da culpabilidade. Afasta a exigibilidade de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade. Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. CESP Escrivão 2016. Nos crimes materiais, a consumação só ocorre ante a produção do resultado naturalístico, enquanto que, nos crimes formais, este resultado é dispensável. Item correto. Crimes materiais. O resultado é indispensável, necessário para a consumação. Crimes formais. O resultado é dispensável, não tem relevância para fins de consumação do crime. O crime ocorre com a mera prática da conduta. CESP, Analista de Controle 2016. As causas supervenientes, relativamente independentes, possuem relação de causalidade com conduta do sujeito e não excluem a imputação do resultado. Item errado. Causas supervenientes relativamente independentes têm relação de causalidade com conduta do agente, porém, podem excluir a imputação do resultado se produzirem sozinhas o resultado. Atenção! Se a causa superveniente relativamente der causa ao resultado, o agente só responderá pelos atos praticados, não sendo a ele imputado o resultado ocorrido. CESP, Analista de Controle 2016. As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem o nexo causal. Item correto. Causas absolutamente independentes. Não guardam qualquer relação com a conduta do agente. Por si só, produzem o resultado. Excluem o nexo causal. Afastam o nexo de causalidade entre a conduta do sujeito e o resultado ocorrido. O resultado teria ocorrido independentemente de ter o agente praticado ou não a conduta. CESP, Delegado 2016. Para os crimes omissivos impróprios,
O estudo do nexo causal é relevante, porquanto o Código Penal adotou a teoria naturalística da omissão ao equiparar a inação do agente garantidor a uma ação. E tem errado. Crimes omissivos impróprios. O Código Penal adotou a teoria normativa para a análise da causalidade. Atenção! O agente responderá pelo resultado em razão de ter o dever de evitá-lo. Omissão. O agente é responsabilizado pelo resultado advindo do seu descumprimento da norma. A norma que determinava o agir para evitar o resultado. A conduta do agente não deu causa ao resultado, mas o resultado é a este atribuído em razão de sua omissão. CESP, Delegado 2016. O Código Penal adota como regra a teoria da causalidade adequada, dada a afirmação nele constante de que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Causa é a ação ou omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. E tem errado. Código Penal adota, em regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Teoria da causalidade adequada. É adotada em caráter de exceção, na hipótese de concausa superveniente relativamente independente. Superveniência de causa independente, Código Penal, artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. CESP, Delegado 2016. Segundo a teoria da imputação objetiva, cuja finalidade é limitar a responsabilidade penal, o resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando o seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Item correto. Teoria da imputação objetiva tem a finalidade de limitar a responsabilidade penal. O resultado não pode ser atribuído à conduta do agente quando seu agir decorre da prática de um risco permitido ou de uma conduta que diminua o risco proibido. Segundo o NUSI, 2019, curso de Direito Penal, teoria da imputação objetiva. Constitui-se o nexo causal levando-se em conta os antecedentes que sejam considerados ilícitos e potencialmente aptos a gerar o resultado, tanto que o fizeram. CESP, Delegado 2016. O estudo do nexo causal nos crimes de mera conduta é relevante, uma vez que se observa o elo entre a conduta humana propulsora do crime e o resultado naturalístico. Item errado. Crimes de mera conduta. Não há resultado naturalístico que possa decorrer da conduta do agente. O agente é punido apenas pela prática da conduta. A punição do agente, independente de qualquer análise acerca do resultado. Atenção! A conduta do agente, por si só, configura o crime, independentemente de qualquer alteração do mundo exterior. CESP, Polícia Científica 2016. É caracterizada como estado de necessidade a conduta praticada por bombeiro para salvar de perigo atual ou iminente, não provocado por sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Item errado. Bombeiro tem o dever legal de enfrentar o perigo. Não pode invocar o estado de necessidade. Código Penal, artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
CESP, Polícia Científica 2016. Há excludente de tipicidade em casos de estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Item errado. Não são excludentes de tipicidade. Código Penal, artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular do direito. CESP, Auditor Fiscal 2016. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele deseja abater. Item errado. Conduta do caçador. Culpa consciente. Não configura dolo eventual. Dolo eventual. O agente aceita a ocorrência do resultado. O agente não se importa se de fato vier a acontecer o resultado. Culpa consciente. O agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas o agente confia que poderá evitá-lo. CESP, Auditor Fiscal 2016. A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas, em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposo. Item correto. Culpa própria. O agente atua de forma culposa, sem intenção que ocorra o resultado, mas acaba produzindo o resultado não pretendido. Culpa imprópria. O agente quer o resultado, mas acredita que está diante de uma exclusão da ilicitude. Discriminantes putativas, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP, Defensor Público 2015. No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas no caso de duas ou mais pessoas concorrerem culposamente para a produção de um resultado naturalístico, respondendo cada um, nesse caso, na medida de duas culpabilidades. Item errado. Direito penal brasileiro não admite a compensação de culpas. Concurso de pessoas, Código Penal, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este culminadas, na medida de sua culpabilidade. CESP, Defensor Público 2015. Em relação à tentativa, adota-se no Código Penal a teoria subjetiva, salvo na hipótese de crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Item errado. Adotou a teoria objetiva para a determinação da punibilidade do crime tentado. Analisa as consequências do delito. Fixou a pena do crime tentado em patamar inferior ao do crime consumado. Código Penal, artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. CESP, Defensor Público 2015. Configura-se a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso com o resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. Item correto, desistência voluntária e arrependimento eficaz, Código Penal, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
A desistência voluntária pressupõe que o agente pudesse prosseguir na execução do delito e tenha desistido dela, não ocasionando o resultado, independentemente de ter desistido por iniciativa própria ou de outrem. CESP Analista Judiciário 2015. Configura-se tentativa incruenta no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta. Item correto. Tentativa incruenta ou branca. A coisa ou pessoa avisada não chega a ser atingida. Agente realiza os atos executórios, mas a pessoa ou a coisa contra a qual recai a conduta não é atingida. Tentativa cruenta ou vermelha. A coisa ou pessoa avisada chega a ser atingida, embora não haja consumação do crime. Os atos executórios atingem o bem jurídico, embora a consumação não seja alcançada. Pulo do gato. Sofreu o atentado e foi acertado. É igual ao sangue na roupa. Tentativa cruenta ou vermelha. Sofreu o atentado, mas não foi acertado. Roupa continua branca. Tentativa incruenta ou branca. CESP Analista Judiciário 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. Item correto. Teoria subjetiva. Não importa se o meio adotado é absolutamente ineficaz para se atingir o resultado. Não havendo que se falar em crime impossível neste caso. O agente deve responder pela sua intenção. Teoria não adotada pelo Código Penal. Pelo Código Penal, estaremos diante de um crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. CESP, Auditor Federal 2015. No que diz respeito às causas de exclusão da ilicitude, é possível alegar legítima defesa contra quem pratica conduta cobertada por uma dirimente de culpabilidade, como, por exemplo, coação moral irresistível. Item correto, legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A legítima defesa pode ser invocada para repelir injusta agressão de alguém que se encontra cobertado por uma excludente de culpabilidade. Por exemplo, X, chefe do tráfico, obriga Y a matar W. E caso Y não obedeça, Y será morto. Nesse caso, W pode agir em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual a direito seu. CESP, Advogado da União, 2015. Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra no Código Penal a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. Item errado. O Código Penal adotou a teoria da causalidade e a teoria da equivalência dos antecedentes, mas são teorias diferentes. Como regra, o Código Penal adotou a teoria da equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non. Em caráter de exceção, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada, adotada como forma de explicar a relação de causalidade quando da ocorrência de concausa superveniente relativamente independente, que por si só
causou o resultado. CESP, advogado da União 2015. O direito penal brasileiro não admite a punição de atos meramente preparatórios anteriores à fase executória de um crime, uma vez que a criminalização de atos anteriores à execução de delito é uma violação ao princípio da lesividade. Item errado. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo do tipo penal. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, vinculou a tentativa à prática de atos executórios. Em casos excepcionais, é possível a punição de atos preparatórios nas hipóteses em que a lei optou por incriminá-los de forma autônoma. São os chamados crimes obstáculo. É o que se dá com os crimes de fábrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante, incitação ao crime, associação criminosa e petrechos para a falsificação de moeda, entre outros. CESP, advogado da União 2015. A legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude da conduta, mas não é aplicável caso o agente tenha tido a possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. Item errado. Legítima defesa. Não é requisito que o agente estivesse impossibilitado de fugir. Poderá se caracterizar mesmo que o agente, aquele que repele a injusta agressão, possa fugir da agressão, mas decida por enfrentá-la. Legítima defesa. Ninguém é obrigado a ser covarde. O agredido não está obrigado à procura do caminho mais cômodo e menos lesivo para escapar de um ataque injusto. Cômodos dissessos. CESP, delegado 2013. Segundo a teoria causal, o dolo causalista é conhecido como dolo normativo pelo fato de existir. Nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e cognitivos, considerados psicológicos, elemento de natureza normativa, real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Item correta. Teoria causal. O dolo é composto pela vontade de praticar os elementos do tipo pela vontade de descumprir a norma, contrariando o direito. Essa vontade é chamada pela doutrina de dolo normativo, que inclui a consciência atual da ilicitude. O dolo não é, para os seguidores da teoria causal, somente o dolo natural, assim compreendido aquele constituído somente pela vontade de praticar a conduta prevista num tipo penal. CESP, delegado 2013. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo. Item errado. A questão traz um excesso extensivo. O excesso decorre do prolongamento da ação defensiva, mesmo após ter cessado a agressão injusta. Excesso intensivo. O agente se excede na intensidade da reação à agressão injusta. Exemplo: X dá um soco em Y que está valendo. Y fica nervoso e repele a injusta agressão com uma arma de fogo. CESP, delegado 2013. Ocorre legítima defesa sucessiva na hipótese de legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Item errado. Legítima defesa recíproca é igual de legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Legítima defesa sucessiva a excesso por parte daquele que, inicialmente,
age em legítima defesa, autorizando o agressor inicial a também se vale da legítima defesa. A legítima defesa sucessiva ocorre quando há excesso na legítima defesa. CESP, Defensor Público 2013. No que se refere aos crimes culposos e à confissão, julgue os seguintes itens. Para a caracterização do crime culposo, a culpa consciente se equipara à culpa inconsciente ou comum. Item correto. Tanto a culpa consciente, agente prever o resultado não desejado, quanto a culpa inconsciente, agente não prever o resultado não desejado, estaremos diante de um crime culposo. A distinção de culpa consciente e culpa inconsciente só é relevante para fins teóricos, pois o Código Penal, conforme previsão do artigo 18, inciso 2, confere a ambos os casos o mesmo tratamento. CESP, Analista 2013. Acerca dos institutos do direito penal brasileiro, julgue os próximos itens. Em relação às excludentes de ilicitude, na hipótese de legítima defesa, o agente deve agir nos limites do que é estritamente necessário para evitar injusta agressão a direito próprio ou de terceiro. Item correto. Legítima defesa, Código Penal, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O Código Penal traz repelir injusta agressão atual ou iminente. Logo, quem repele a agressão iminente, que ainda não aconteceu, está evitando a agressão injusta. CESP, Analista 2013. A responsabilidade penal do agente nas hipóteses de excesso doloso ou culposo aplica-se a todas as seguintes causas de excludentes de ilicitude previstas no Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Item correto, Código Penal, artigo 23, exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. CESP, Consultor Legislativo 2014. Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes da sua conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los. Item errado. Código Penal, artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Se o agente acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los, não se configura o dolo eventual, pois no dolo eventual exige-se o que o agente não se importe com a ocorrência do resultado. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que todo crime qualificado pelo resultado é um crime préter-doloso. Item errado. Crime qualificado pelo resultado é um gênero que abarca a espécie crime préter-doloso. Todo crime préter-doloso é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é préter-doloso. Crime préter-doloso caracteriza-se quando o agente pratica uma conduta dolosa menos grave, porém obtém um resultado danoso mais grave do que o pretendido na forma culposa. CESP AJJ 2014.
acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que a coação física irresistível é capaz de excluir a culpabilidade pelo cometimento de um crime. Item errado. Coação física irresistível. Exclui a conduta, pois há ausência completa de vontade do agente coagido. Exclui o fato típico. O que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Código Penal, artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o instituto do arrependimento posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa. Item correto. Arrependimento posterior, Código Penal, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Atenção! Para a doutrina, esse requisito, sem violência ou grave ameaça à pessoa, estará materializado quando houver somente lesões corporais culposas, de forma que aceitaria o arrependimento posterior. CESP AJJ 2014. Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o direito penal admite a compensação de culpas. Item errado. O direito penal brasileiro não admite compensação de culpas, respondendo cada um por sua conduta. Atenção! Mas o comportamento da vítima possa ser considerado na fixação da pena, conforme o Código Penal, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. CESP Analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas, mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica dolosa inicialmente pretendida. Item errado. O agente responde apenas pelos atos já praticados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Código Penal, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. CESP Analista 2014. Julgue o item subsecutivo acerca de crime e aplicação de penas. Configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. Item errado. STJ, súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível a configuração do crime de furto. CESP, Procurador do Estado, 2014. Em direito penal, conforme a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas consistem em erro de tipo, ao passo que, de acordo com a teoria extremada da culpabilidade, elas consistem em erro de proibição. Item errado, o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. As discriminantes putativas fáticas são tratadas como erro de tipo, enquanto as discriminantes putativas por erro quanto à permissividade da norma são consideradas erro de proibição. A teoria extremada entende que as discriminantes putativas serão sempre erro de proibição. CESP, titular notarial 2014. É causa de exclusão da culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por meio de coação física irresistível. Item errado, coação moral irresistível, vis compulsiva, exclui a culpabilidade em decorrência de inexigibilidade de conduta diversa, que é causa de isenção de pena. Coação física irresistível, vis absoluta, exclui a vontade que é elemento da conduta, atinge o próprio fato típico e não a culpabilidade. CESP, titular notarial 2014. O dever jurídico de evitar o resultado existente no crime omissivo impróprio deve, obrigatoriamente, decorrer de uma imposição legal direta que determine cuidado e vigilância em relação à vítima. Item errado, relevância da omissão, Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. O dever jurídico de evitar o resultado nos crimes omissivos impróprios pode decorrer de uma imposição legal, contratual ou por outras formas. CESP, titular notarial 2014. Para que se caracterize crime omissivo próprio, é necessário que o agente tenha ocasionado o resultado naturalístico em decorrência de um não fazer que figure como elementar do tipo. Item errado. Crime omissivo próprio, dever genérico a todos. O crime é de mera conduta. É o crime que se perfaz pela simples abstenção do agente. Não depende de um resultado posterior. Exemplo, crime de omissão de socorro que resta consumado pela simples ausência de socorro. O agente se omite quando deve e pode agir. CESP, juiz 2019. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser mulher. Item errado. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º, a linha A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, juiz 2019. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime.
Item correto, possibilitam que o intérprete realize interpretação analógica no caso concreto às expressões, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Não confundir com analogia. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. CESP, analista 2018. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada, qualificada, sendo possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena. Item correto. Segundo o STF, é possível a coexistência do privilégio com as qualificadoras no crime de homicídio. É reconhecido a conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Conclusão: é possível que João responda por homicídio qualificado privilegiado, porque a qualificadora prevista na questão, emprego de fogo, é de natureza objetiva, relativa ao modo de execução do delito. CESP Defensor 2019. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Item correto, Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, artigo 22, proibição de determinadas condutas, entre as quais, inciso 3, a linha A, aproximação da ofendida. CESP Perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Item correto, lesão corporal, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Mário responderá por lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129, parágrafo 1º, se resulta. Inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares.
É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!